Bom dia, gente! Estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Você tem ideia do que é isso? Bom, para quem não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, eu sou psicóloga, trabalho com orientação de pais, né? E ajuda aí os pais a terem uma relação mais respeitosa, mais saudável, mais leve, né? Com os filhos. E também sou consteladora familiar. E Solange? Também sou consteladora familiar, então eu olho, né, para as famílias com uma visão bem sistêmica, entendendo sempre que aquela questão que muitas vezes é trazida pela criança, né, pela família, falando sobre a criança, é uma questão que envolve todo um sistema familiar, toda uma forma de agir, todos os conceitos, tudo que é normal ou que não é normal dentro de um sistema familiar. Bom, então para você, né, que talvez estará vendo depois essa live, o nosso tema de hoje é comunicação não violenta, tá? Então nós vamos falar sobre os 4 pilares da comunicação não violenta, quais são os benefícios, quais são as dificuldades e como que a gente faz para estabelecer uma comunicação, uma educação não violenta com os nossos filhos, tá bom? Bom, então para você que está assistindo, bom dia! Para você que está assistindo, se tiver alguém que você acha que é interessante ouvir, né, assistir essa live também, que gostaria de saber mais sobre esse tema, você pode clicar aqui nessa setinha e encaminhar para outra pessoa. Se você quiser fazer uma pergunta ou algum comentário, você pode escrever na caixinha de comentários ou nessa caixinha de perguntas que tem uma interrogaçãozinha que eu vou responder você, tá bom? Se quiser participar ao vivo comigo, é só você clicar aqui nessas 2 carinhas que eu respondo pra você, tá bom aí, Jéssica? Bom, então, né, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, né? Na verdade, educação não violenta, como que ela pode nos ajudar no nosso relacionamento com os nossos filhos. E olha, gente, a comunicação, a nossa forma de se comunicar, né? Quando a gente consegue modificar essa forma de comunicar, as nossas relações ficam mais fáceis, ficam mais leves, ficam mais transparentes. Na verdade, quando a gente se comunica realmente, né? Quando a gente dá conta de comunicar realmente o que a gente precisa comunicar, tudo flui de uma forma diferente. A ideia, né, da comunicação não violenta é a gente ter uma nova forma de olhar para as nossas relações, uma nova forma de olhar para a vida. E esse olhar é um olhar mais autêntico, que fala mais dos nossos sentimentos, de realmente o que a gente sente, das nossas necessidades. E o que eu acho mais lindo, né, nessa comunicação não violenta é a ausência de julgamento. A ausência de julgamento, gente, é algo muito lindo, porque eu percebo o quanto muitas vezes a gente julga, a gente olha para o outro, a gente interpreta o que o outro está dizendo, falando ou sentindo de acordo com as nossas convicções, de acordo com a forma que a gente percebe o mundo. E nem sempre é isso que o outro quer dizer, nem sempre é isso que o outro quer falar. Mas a nossa dificuldade, né, de conseguir enxergar realmente o outro é o que acaba atrapalhando aí as nossas relações. Enquanto pais, né, o tempo todo a gente se comunica de uma forma às vezes desastrosa. Claro que é sem perceber, claro que é sem intenção, mas a gente se comunica, né, com grande facilidade, de uma forma que não facilita, né, os nossos relacionamentos, de uma forma que não engrandece os relacionamentos. O tempo todo nós estamos julgando os nossos filhos, brigando com eles, dizendo para eles o que eles devem fazer para a gente se sentir bem, para a gente se sentir feliz. E isso, né, acaba sendo um desrespeito, porque os filhos não devem fazer algo para o pai ou para a mãe sentir feliz, mas essa criança, esse adolescente, ele precisa entender o motivo dos seus atos, o motivo de seus comportamentos e, claro, né, através do direcionamento dos pais, ele saber se aquilo é bom ou não e o que ele sente com aquilo. Mas uma criança não precisa, né, ficar o tempo todo preocupada em fazer os pais felizes. E o que eu percebo, né, no dia a dia, no consultório, é isso, que as crianças, gente, elas querem com uma grande frequência cuidar dos pais, fazer com que os pais se sintam felizes. E muitas vezes nessa ideia, né, nesse desejo de cuidar das dores dos pais, esses filhos, eles acabam não dando conta de expressar o que eles realmente sentem. Eles não dão conta de viver a vida de acordo com o que eles sentem, com as necessidades deles.
porque a necessidade daquela criança passa a ser a necessidade daquele pai ou daquela mãe. E isso é muito grave, né? O que acontece? A criança, às vezes, ela percebe ali que os pais estão com dificuldades ou que aquele pai, aquela mãe coloca todas as fichinhas que recebe na vida, né? Eu gosto de dizer que a gente vem nesse mundo e a gente recebe umas moedinhas, que são as nossas moedinhas pra gente ir depositando na vida. Eu vou depositar as minhas moedas nos meus filhos, no meu trabalho, no meu hobby, em amizades, em amor. Mas aí tem gente que pega tudo e coloca no filho e fala, olha, a responsabilidade pela minha felicidade é sua. Eu sou sua mãe, você que vai ter que dar conta de tudo. E aí a criança, claro, se sente sufocada, mas também com uma grande responsabilidade, né? Por fazer aquela mãe ou aquele pai feliz. Ou até mesmo porque percebe uma dor muito grande nesses pais e ela, por muito amor, né, quer carregar isso pros pais. Eu falo isso constantemente aqui nas lives, né, gente? O quanto que os filhos querem carregar as dores dos pais, claro que sem perceber também, sem intenção, mas eles simplesmente fazem isso. E uma forma, né, deles não precisarem carregar por nós é a gente cuidar das nossas feridas, cuidar das nossas dificuldades e também, né, utilizar uma comunicação adequada, assertiva, que realmente comunica o que precisa ser comunicado, é uma das chaves aí pra gente conseguir um relacionamento, sabe? Um relacionamento mais saudável, onde a gente coloca também, né, que pai e mãe, gente, não é divindade. Eu gosto de dizer isso. Os pais não são divindades. Isso significa que a partir do momento que a gente se torna pai e mãe, a gente não vai ser perfeito e acertar com os filhos 100% não. A gente vai ter muito erros, né? Porque pai e mãe erram, porque são seres humanos comuns. E às vezes existe uma pressão tão grande para que os pais acertem e é aí que eles caem em várias ciladas. Como, por exemplo, dizer para os filhos que precisa tirar 10 para a mãe ficar feliz, que precisa arrumar o quarto para a mãe ou para o pai ficar feliz, que precisa pedir desculpas, né, para o irmão, para a mãe ou para o pai ficar feliz, que precisa comer tudo para a mãe ou para o pai ficar feliz. E, gente, que comunicação é essa, né? O que a gente está querendo comunicar? Na verdade, nada. Na verdade, a gente está comunicando que a gente nem entende o que a gente quer, o que a gente deseja e como que a gente deseja também, né, que seja aí uma forma de relacionamento com os nossos filhos. E aí os filhos ficam perdidos, sem saber realmente o que fazer, como fazer, o que eles estão sentindo, porque nem eles conseguem identificar o que eles estão sentindo. Quando os pais dizem, né, para os filhos que eles precisam fazer algo para os pais ficarem felizes, esse filho só vai ter aí um caminho que é tentar o tempo todo agradar esse pai e essa mãe. E aí ele cresce com essa ideia de que para ele ser amado, para ele ser aceito, para ele ser pertencente, ele precisa o tempo todo agradar o pai e a mãe. Depois ele percebe que ele precisa agradar professores, precisa agradar colegas, amigos, precisa agradar todos os relacionamentos, né? A chefia, então que ele precisa mais ou menos ser escravo de todas as pessoas, escravo emocional, dependente emocional da aprovação do outro. E uma forma que a gente pode, né, resolver isso é a nossa forma de comunicar. Ela pode dizer muito sobre nós, ela pode dizer muito sobre as nossas relações e ela pode sim curar muitos relacionamentos quando a gente consegue se comunicar de uma maneira mais assertiva, mais adequada e mais positiva. Acredito que já passou da hora dos pais, no geral, acordarem, né, para algumas formas de dizer. Às vezes a gente fala para o nosso filho assim: nossa, menino, você é bagunceiro demais, olha o seu quarto como tá. E aí a gente tá julgando, né? A gente tá colocando ali um julgamento na nossa fala. Eu tô dizendo pro meu filho que ele é bagunceiro, quando na verdade eu quero comunicar que o quarto dele está desorganizado. E uma frase, uma troca, né, de palavra, uma forma de dizer, ela mexe muito, ela transforma a forma do outro também perceber.
Vocês já perceberam, né, que dependendo da forma como vocês falam, do tom que vocês usam, o outro vai responder de uma forma diferente ou não aquilo que você tá colocando para ele? Isso não quer dizer que você precisa ser passivo o tempo todo, ou que você não deve falar sobre o que você sente ou sobre o que você pensa. Mas você precisa primeiro entender o que você está sentindo, o que você está pensando, e não julgar, não responsabilizar também o outro pelo que você está sentindo. O que você está sentindo é responsabilidade sua, porque é a forma como você percebe, como você sente aí o que está acontecendo ao seu redor. Outra coisa é o que o outro fez. Então a gente precisa aprender a separar. A gente não fica triste porque o filho quebrou o copo. Não, a gente pode ficar desapontado, né, porque esperava que ele desse conta de ter mais cuidado com aquele copo e fazer de uma maneira diferente. Então aí a gente não comunica o que a gente quer, né? A gente não separa os nossos filhos do comportamento deles. Se o filho quebrou um copo, a gente fala que ele é desastrado. Se o filho tá com o quarto bagunçado, a gente fala que ele é bagunceiro. Se o filho tá correndo, pulando feliz, a gente fala que ele é agitado, né? Todos os dias eu recebo perguntas lá na minha caixinha, no meus stories, né? Falando isso. Meu filho é agitado, meu filho é bagunceiro, meu filho não me ouve. Na verdade, muitas vezes, né, quando os pais colocam assim, meu filho não me ouve, os pais querem dizer assim, meu filho não me obedece. Meu filho não é aquela criança boazinha que obedece, que faz tudo o que eu quero. Inclusive, né, essa questão assim de crianças boazinhas, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes uma criança que obedece cegamente não quer dizer que tá tudo bem, não. Ou tá tudo bem pra quem? Talvez esteja mais fácil para aquele pai e aquela mãe que não estão enxergando a necessidade do filho, que não deixam esse filho falar, não deixam esse filho se expressar. Esse filho precisa ser apenas um bonequinho e fazer tudo o que eles querem, da forma que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Isso também não quer dizer que os pais não têm que ter firmeza, né? E não tem que colocar limites nos filhos. Mas quando a gente deseja apenas filhos cegamente obedientes, a gente não está desejando ali os nossos filhos, a gente não está olhando para a necessidade deles. A gente está simplesmente olhando para uma necessidade nossa de ter uma vida mais leve e tranquila com filhos que fazem tudo da maneira que a gente quer. E isso é bem diferente de uma educação respeitosa, né? De uma educação saudável. É bem diferente de realmente enxergar as necessidades, né, da criança e do adolescente. Então, todos os dias, o tempo todo, a gente se comunica, na maioria das vezes, de uma maneira que não comunica realmente o que a gente está sentindo. A comunicação não violenta, ela passa pela questão da vulnerabilidade. E eu acho lindo essa questão da vulnerabilidade, porque os pais, né, eles vêm com uma ideia de que eles precisam ser perfeitos, de que os filhos não têm que saber, né, que de repente o pai errou, a mãe errou, ou que os pais não estão sabendo lidar com aquela situação. E não existe problema algum em a gente poder dizer para os nossos filhos que talvez naquele momento a gente não sabe como agir, ou que a gente precisa de um tempo para respirar, para se controlar, para então conseguir responder aquele filho, ou que, né, a gente erra. Eu percebo muitas vezes, né, nos adultos que chegam para mim, o quanto que esses adultos, eles têm uma postura exigente em relação aos pais, porque gostariam que os pais tivessem acertado mais, ou que dessem mais do que eles receberam na vida, né? Mais amor, mais atenção, mais carinho. Só que a gente muitas vezes esquece que os nossos pais, nós adultos, né, nós esquecemos que os nossos pais, eles são seres humanos. Como seres humanos, são pessoas comuns, são pessoas falhas. Claro que os pais, eles estão cada vez mais, gente, em constante aprendizado. E não é aprendizado de como ser pai e mãe, porque ser pai e mãe é colocar o filho no mundo, né? A partir do momento que um homem e uma mulher se juntam, ou qualquer outro processo, né, de trazer uma criança à vida, uma fertilização, enfim, a partir do momento que essa mulher, ela tem esse filho, independente se ele tem um pai reconhecido ou não, é pai e é mãe. Agora, exercer a paternidade, a maternidade, aí é outra coisa. Então, o que eu percebo é que cada vez mais pais conscientes que querem exercer uma maternidade e uma paternidade com mais respeito, com mais empatia, com mais autocompaixão, e estão mais preocupados em como fazer isso. E a comunicação não violenta, ela é uma das formas da gente fazer isso, porque ela parte da ideia de uma
educação mais respeitosa mesmo. E às vezes tem pessoas que confundem educação respeitosa, que acham que a educação mais respeitosa e mais consciente é você é ser permissivo, deixar o seu filho fazer o que ele quer, que você não pode dizer para o seu filho o que você sente, que você não pode passar uma regra para o seu filho, e muito pelo contrário. Respeito é também colocar limites, respeito é também dizer não para o seu filho. O respeito, gente, quando a gente fala de educação respeitosa, a gente não está dizendo de respeito só em relação à criança. O respeito é mútuo, né? Dos pais em relação à criança e da criança em relação aos pais. Então não é pra... então educação respeitosa, eu deixo meu filho fazer o que ele quer porque é o sentimento dele. Não, não é isso. Mas você precisa, né, mostrar pro seu filho o que ele tá sentindo, qual é a emoção que ele tá sentindo, o que pode ou não fazer. Muitas vezes a gente só diz pros nossos filhos, né, o que não pode fazer. E aí a criança fica, eu não posso bater no meu irmão, mas o que eu faço com isso que eu tô sentindo, né? Claro que ela não dá conta de expressar isso, mas se você fala pro seu filho que ele não pode bater no irmão dele, mas não diz como é uma forma adequada de lidar com aquele sentimento de raiva que ele tá sentindo naquele momento, você tá deixando seu filho ali sem saber o que fazer. E talvez ele não vai ter outra forma de agir a não ser bater no próprio irmão. Então, quando a gente consegue uma comunicação não violenta, a gente evita muitos conflitos, né? As brigas entre os irmãos, o sentimento de desamparo, de negligência, né? Muitas vezes os nossos filhos são negligenciados, muitas vezes a gente não percebe o sentimento deles, a gente passa, por cima dos nossos filhos, muitas vezes assim como um trator mesmo, porque a gente só quer olhar ali para o nosso sentimento, para o que a gente sente. Ei, Luciana, obrigada, viu? Apenas para o que a gente sente, né? Para a nossa necessidade. O que eu percebo muitas vezes, né? Os pais, eles estão tão presos ainda nas suas necessidades não atendidas, porque eles ainda não cuidaram disso, que eles colocam, né, as suas necessidades em cima da necessidade do próprio filho. E aí eles acham, né, que meu filho acontece isso e isso. Eles interpretam de uma forma muito equivocada, porque eles não conseguiram ainda lidar com as próprias necessidades e colocam as suas necessidades em cima da necessidade dos filhos, né? Vão enchendo ali a mochilinha dos filhos de problemas que são deles. E aí a criança fica totalmente sufocada, totalmente perdida, confundindo qual é o sentimento dela, qual é o sentimento dos pais, se sentindo inadequada, não pertencente, não aceita. O fato de amarmos os nossos filhos não significa que eles se sintam amados. Às vezes você pode tentar, né, demonstrar esse amor, você sabe do amor que você sente aí dentro, mas você não coloca isso em prática. Quando você se comunica, quando você se volta, quando você se relaciona com seu filho, você age com ele de uma maneira totalmente, né, inadequada e simplesmente esquece que ele também é uma pessoa, que ele tem sentimentos. Você acha que por ele ser seu filho, que por ele ser fruto seu, você tem o direito de passar por cima dele. Mas ele é um ser humano, né? E daqui a pouco o seu filho vai crescer e vai pro mundo. Não vai estar mais aí debaixo das suas asas, não vai estar te pedindo colo, não vai estar te pedindo para brincar, não vai estar te pedindo para fazer algo para ele, né? Ele simplesmente vai estar no mundo, vivendo a própria vida dele. E aí talvez aí você vai perceber que já é tarde demais, que você não consegue mais dar colo, que você não consegue mais ensinar algo, porque ele já cresceu, ele já é adulto, e daí ele já vai julgar o que ele quer ou não aprender. Então o tempo, né, que a gente tem assim para ensinar os nossos filhos é um tempo curto, né? Se a gente pensar em questão de infância, por exemplo, até os 12 anos, né? E aí, são 12 anos só que você tem para se relacionar com seu filho? Na verdade, a gente tem a vida toda para se relacionar com eles. Mas se a gente não constrói uma relação sólida, uma relação respeitosa, uma relação empática com eles nesses primeiros anos, né? Na infância e na adolescência, a gente praticamente perde esse vínculo com eles. Até que lá no futuro, na fase adulta, se eles sentirem necessidade, eles vão buscar resgatar esse vínculo. Mas aí já vai depender muito dos filhos, porque nesse caso sobra pouco para os pais, né? Você não obriga um filho adulto a fazer terapia, você não obriga um filho adulto a, sei lá, a fazer as coisas, né? Ele já tem ali geralmente a responsabilidade dele
e aí ele vai tomar as próprias decisões. Só que essa responsabilidade, ela pode começar a ser desenvolvida lá na infância e na adolescência. Porque ninguém nasce com um senso de responsabilidade desenvolvido, né, gente? Ninguém nasce com um senso de maturidade desenvolvido. E é aí que os pais, né, se sentem muitas vezes perdidos e cansados e falam, ai, não dou conta, dá muito trabalho. Na verdade, né, educar os nossos filhos é simples, mas realmente é trabalhoso no sentido que é o tempo todo. Toda vez que, por exemplo, os nossos filhos se comportam de maneira inadequada, é uma oportunidade que nós temos de ensinar o que é correto para os nossos filhos. Mas, toda vez que os nossos filhos se comportam de maneira inadequada, na maioria das vezes os pais perdem a paciência, os pais rotulam, brigam, punem os filhos, que esse, né, na cabeça dos pais, dessa forma eles estão ensinando os filhos o que é adequado. E não estão. Estão punindo, rotulando, né, e brigando com os filhos, e com isso eles vão perdendo a conexão. E a gente precisa estar assim, ó, conectado com os nossos filhos, para que a gente consiga realmente comunicar o que é necessário, o que é preciso, né? E muitas vezes esse vínculo ele vai se soltar e você, pai, né, pai e mãe de uma criança ou de um adolescente, é você que busca isso aqui, porque ele ainda não tem maturidade para fazer isso. Talvez ele ainda nem perceba a importância de um vínculo com os pais, né? Então esse vínculo ele precisa estar sempre aqui, ó, sendo costurado, sendo reestruturado, sendo conectado. Depois, quando ele se tornar adulto, aí ele vai escolher se ele quer ou não conectar, né? Se ele quer uma conexão mais próxima, se ele quer uma conexão mais frouxa, ou se ele não quer conectar. Isso vai depender muito de como você hoje ensina para o seu filho sobre isso. Bom, dito tudo isso, né, eu vou falar para vocês, assim, quais são os 4 pilares, né, da comunicação não violenta. A comunicação não violenta é ensinada pelo psicólogo, né, o Rosenberg, e ele fala muito, o Marshall Rosenberg, ele fala sobre o que seria uma comunicação não violenta, né, e a comunicação não violenta, ela não fala só de não punir, de não brigar, de não gritar, ela fala de uma forma de se comunicar mais autêntica, que realmente envolva empatia, autocompaixão. Não tem regra, sabe? É você conseguir expor ali qual realmente é o seu sentimento. E uma das nossas dificuldades é saber qual sentimento a gente tem. Às vezes eu pergunto para as pessoas sobre o sentimento e elas falam sobre o pensamento. Então, às vezes não sabe nem a diferença entre uma emoção, entre um pensamento. E eu sei que às vezes, né, a gente não teve mesmo uma educação voltada para isso, da gente entender sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos. Isso é uma construção. Tem algo muito simples que a gente pode fazer, que eu gosto de falar assim, ó. Toda vez que você sentir uma emoção e que você ficar, talvez sem saber que emoção é aquela, tá, você sentiu emoção. Aí eu percebi, nossa, fiquei triste. Por que será que eu fiquei triste? Eu gosto de dizer, volta a fita. Sabe aquela fita cassete, assim, aquela antiga, que tinha aquela... uma fita mesmo. Volta a fita, rebobina, que é o quê? O que aconteceu? Que cena que aconteceu? A partir dessa cena que aconteceu, o que eu pensei? A partir do que eu pensei, o que eu senti? E a partir do que eu senti, como que eu me comportei? Por exemplo, meu filho se jogou no chão do supermercado e tá fazendo birra dizendo que quer o chocolate. E eu disse pra ele que eu não quero comprar o chocolate. Então qual é a cena? A birra do meu filho, vamos dizer assim. Qual é o pensamento? Nossa, eu tô no meio do supermercado, gente, todo mundo vai achar que eu sou uma péssima mãe, o que eu faço agora? Nossa, eu sou um fracasso. Qual o sentimento? De tristeza. Aí eu me sinto triste. Por quê? Porque eu tô achando que eu sou um fracasso. Como mãe, enquanto pessoa, que eu não sei educar. Qual que é o comportamento que eu faço? Pode vir também, né, uma raiva, eu pegar aquela criança à força e tirar ela ali do supermercado. Então, sempre tem uma situação, essa situação gera um pensamento a partir daquilo, que é um pensamento que já tem um julgamento meu, a partir das minhas formas de perceber o mundo, e a partir desse pensamento eu sinto algo, e a partir do que eu sinto, eu me comporto. Eu tenho alguma ação, né? Então, eu vou querer correr, fugir, pular, brigar, bater, enfim, acolher, dependendo do que eu sinto aqui dentro, tá bom? Então, a gente precisa entender a diferença entre pensamento, entre sentimento, entre comportamento. Todo comportamento, ele tem uma necessidade, né? Ele tá falando de uma necessidade de alguém.
Se o seu filho, por exemplo, se jogou no chão no supermercado porque ele tá querendo algo, tá dizendo de alguma necessidade dele. E às vezes a gente não consegue enxergar as necessidades dos nossos filhos. Por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, né? Essa mãe, numa situação como essa, ela não olhou para a necessidade do filho, ela olhou para a necessidade dela. Poxa, as pessoas vão me julgar dizendo que eu sou uma péssima mãe, que eu não sou, eu sou um fracasso enquanto mãe. Ela nem pensou no filho. E aí ela agiu de acordo com aquilo que ela pensou. E isso acontece quase 100% das vezes. Então a gente tem uma comunicação, né, não violenta, ela vai ajudar a gente a reestruturar, né, a recuperar o nosso vínculo familiar. Na verdade, ela pode ser utilizada em todos os contextos. Eu estou dizendo aqui da relação de pais e filhos, mas você pode utilizar isso no seu trabalho, você pode utilizar isso no seu relacionamento, você pode utilizar isso nas suas amizades, enfim. A comunicação não violenta, ela pode ser utilizada na sua vida, né? Mas vamos focar aqui, né, na relação entre pais e filhos. Bom, então o primeiro objetivo, ei, Ana? O primeiro objetivo, né, assim, o primeiro passo da gente conseguir uma comunicação não violenta é a observação. Então é a gente observar aquela cena, sabe? Observar o que está se passando ali, o que está acontecendo. E simplesmente observar. A gente tem muita dificuldade de observar. Tem uma das ferramentas, né, da disciplina positiva que é a gente, não parte... é da observação, mas é uma escutativa. É você, por exemplo, chegar próximo do seu filho. Às vezes o vínculo tá muito quebrado, às vezes ele já é até um adolescente. Então é você chegar próximo desse filho, sentar perto dele, ficar perto dele e deixar que ele fale. Às vezes ele vai ter vontade de falar, às vezes não, mas você se colocar à disposição. Então é você observar a primeira cena, não ir direto para o julgamento. Então observe o que está acontecendo. E não só na cena, né, com o outro. Observe o que está se passando dentro de você. A gente tem muita dificuldade, né, de entrar em contato com os nossos sentimentos. E a gente culpa o outro pelo que a gente sente. E o outro não tem responsabilidade pelo que a gente sente. Só nós mesmos é que temos a responsabilidade pelo que nós sentimos. Então o primeiro passo é observar. A gente precisa observar para a gente poder entender melhor o que a gente sente, que é o segundo passo, é o sentimento. Observar o que você sente. O que você sente com isso? Que emoção que vem aí? Você sente raiva, você sente alegria, você sente tristeza? A gente precisa entender o que a gente está sentindo. O que aquilo desperta em mim? E não é que o outro desperta aquilo em mim, não. É aquela situação. O que aquela situação desperta em mim? O outro não é responsável pelo que eu sinto, nunca. Eu sou responsável pelo que eu sinto. Então você observa, depois você olha para o seu sentimento, depois você olha para a sua necessidade. Muitas vezes, gente, os nossos filhos, eles fazem algo e a gente se sente carente com aquilo, a gente se sente desprezada com aquilo, a gente se sente desrespeitada, não acolhida, rejeitada, que são necessidades que temos que já não foram atendidas lá atrás, que a gente não percebeu, né, que a gente não se sentiu atendida. E os filhos, eles têm assim um poder muito grande de despertar em nós as feridas que precisam ser curadas. Então a gente precisa olhar para qual necessidade é essa? Qual necessidade que tem ali que não foi atendida? Qual é a minha necessidade com aquilo? Onde que eu senti, né, que ficou faltando algo naquela situação? Então, tá, isso despertou em mim um sentimento de tristeza porque eu senti que eu não fui ouvida. Enfim, é você perceber qual sentimento e qual necessidade aquilo despertou em você. E aí depois disso ele coloca, né, o Marshall Rosenberg, ele coloca como um pedido, você fazer um pedido. Então, você observa, você sente, você olha para a sua necessidade e você comunica o que realmente você está precisando. Então você coloca assim: olha, eu percebi que você gritou, filho, mamãe percebeu que você gritou com ela naquele momento. Eu me senti desrespeitada, porque aqui em casa a gente utiliza uma comunicação, a gente respeita as pessoas. Então eu vou te pedir da próxima vez para falar com mais respeito comigo. Porque aqui em casa é assim que funcionam as coisas. E não é você dizer, menino, que você é muito mal educado, você tá gritando com a mamãe, eu fico triste quando você grita comigo. É você comunicar realmente qual é a sua necessidade. Eu me senti desrespeitada. Ok. Muitas vezes a gente se sente desrespeitados pelos nossos filhos mesmo. Então a gente precisa, né, mostrar para eles o que é o respeito. Porque seu filho não tem que respeitar só você.
Nós precisamos respeitar todas as pessoas, independente da situação, independente de quem sejam elas. Então, seu filho, ele precisa respeitar você não só porque você é mãe dele, mas porque você é um ser humano. E aí ele aprende que ele precisa respeitar o colega na escola, que ele precisa respeitar o professor e que ele precisa se respeitar também. Porque senão ele fica achando que ele tem que o tempo todo respeitar o outro, mas que ele não precisa ser respeitado. Porque se você xinga ele, briga com ele, desrespeita ele para dizer que você quer respeito, ele acha que ele deve respeito para as pessoas, mas que em relação a ele tá tudo bem, todo mundo passar por cima. Então, quando a gente consegue realmente comunicar a nossa necessidade, né, as coisas elas fluem de uma maneira mais fácil. E aí passa também por essa questão, né, que eu falei no início aqui da nossa conversa, que é da vulnerabilidade. Gente, para quem tá aí, tá fazendo sentido? Vocês estão acompanhando? Como que tá? Então, assim, a nossa forma de falar, né, a nossa forma de comunicar, ela pode alterar o que o outro percebe, o que o outro sente a partir daquilo que a gente fala. Se a gente comunica de uma forma mais adequada, mais respeitosa, que realmente fala dos nossos sentimentos e das nossas necessidades, é uma coisa. Agora, se a gente comunica simplesmente julgando o outro, obrigada, Lu. Se a gente comunica julgando, brigando, a gente não tá, né, colocando qual é a nossa necessidade, porque aquilo mexeu tanto comigo que eu não sei dizer nem o que eu sinto de uma forma respeitosa, que eu preciso explodir. E eu nem mostro pro outro que ele realmente... Ei, Solange, que bom que você tá aí. Que bom que você tá aí também, Nayara. E eu não mostro pro outro qual foi realmente a minha necessidade. E a gente faz isso o tempo todo, né, gente? A gente não mostra pros nossos filhos o quanto que é importante a gente comunicar, né? E aí eles crescem totalmente perdidos. E, por exemplo, a gente tá nesse mês aí do Setembro Amarelo, né? Que a gente precisa... É um mês que a gente dedica para falar sobre a prevenção ao suicídio. Cada vez mais o número de pessoas que se matam aumentam. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente tem que falar sobre isso. E muitas vezes a gente não permite que o outro fale. A gente não permite que o outro expresse o que ele está sentindo. Muitas vezes a gente não valida o sentimento dos nossos filhos. A gente fala que aquilo que ele está sentindo, ele não está sentindo. Ah, mamãe, eu tô com raiva porque a professora falou isso comigo. Menino, você não tá sentindo raiva de nada, não. A professora manda em você, você só obedece. E aí? Aí essa criança, esse adolescente, ele cresce sabendo que aquilo que ele sente é inadequado, que aquilo que ele sente é correto. E aí depois, vamos imaginar, né, que essa criança ou adolescente entrou num processo depressivo, ele vai falar pra alguém? Se ele falar que ele tá sentindo raiva, né, é tão inadequado, os pais brigam, já vão com 4 pedras em cima dele. Imagina ele dar conta de falar sobre um sentimento, né? Sobre o sentimento, gosto de dizer que é a dor da alma, né? De uma depressão. Aí, claro que não vai dar conta de falar. Às vezes nem vai perceber, né? Não vai nem ter consciência do que é, porque foi podado o tempo todo. A Luciana colocou, você tem muita clareza, explica super bem. Obrigada, Lu. Elinete, a forma de falar realmente influencia nas reações, totalmente, né? Quando a gente, na verdade, né, quando a gente consegue falar com o coração, a gente toca o outro. E a comunicação não violenta, ela parte disso, da gente conseguir falar com o coração, conseguir falar o que é realmente verdadeiro. Mas pra gente falar com o coração e o que é verdadeiro, a gente precisa se conhecer. E às vezes a gente nega aquilo que a gente tá sentindo. A gente finge que a gente não tá sentindo. A gente desmaia para não sentir. A gente cria uma doença para não sentir, para não entrar em contato. A gente briga para não entrar em contato com aquele sentimento. A gente foge muitas vezes dos nossos sentimentos. Deixa eu falar uma coisa. Você pode fugir de muitas coisas na vida, mas de uma coisa que você não vai conseguir fugir é dos seus sentimentos. Sabe por quê? Eles moram aí dentro de você. E você é um ser humano. O sentimento, ele tá aí dentro. Quem é ser humano tem sentimento. Quem não tem, né, Luciana tá aí, é psicóloga, quem tem essa dificuldade de sentir são as pessoas que caminham pra loucura mesmo. Porque é tão difícil entrar em contato com a realidade que precisa criar uma outra realidade. Aí é loucura, ou seja, é doença também. Então, gente, entrar em contato com sentimentos é saudável, é necessário. E é uma única forma que a gente tem de poder
compreender a nós mesmos e nos relacionar de forma adequada. Então não fuja dos seus sentimentos, porque você não vai para lugar nenhum. A não ser, né, para um lugar escuro, onde você não se conhece, onde você tem medo de você, onde você tem medo do que pode acontecer, onde você não sabe como que você vai reagir às situações. E claro, vão gerar outras doenças físicas, né? Quando a gente foge desses sentimentos, a gente não tem muita saída, assim, legal, não. Então é entender, eu tô sentindo isso, né? Aí volta a fita, rebobina a fita. Poxa, por que eu tô sentindo isso? Porque aconteceu tal coisa. Tá, e o que eu faço com isso então? Eu acho que eu tô me sentindo carente, sabe? Porque a minha infância toda eu achei que meus pais não me deram a atenção que eu gostaria de ter recebido. Poxa, mas agora eu sou adulta, como que eu vou fazer? Acolhe o que você sente. Então tá, então eu vou cuidar de mim. Eu vou ficar aqui um pouquinho quietinha, deixa eu esperar esse sentimento assentar aqui no meu coração. Depois que eu me sentir melhor, eu faço as coisas. Eu acho que com esse sentimento aqui, eu tô precisando ser acolhida, então eu vou tentar dormir mais cedo hoje, ou eu vou tentar ver um filme, eu vou tomar um chá quentinho. Eu acho que eu vou marcar um encontro com aquela amiga que aquece meu coração. Eu acho que hoje eu vou conversar com meu marido, porque ele é uma pessoa tão boa pra mim. Eu acho que a única forma que eu tenho, sabe, de ficar bem é meditando. Enfim, é você que sabe. Claro que muitas vezes, para você ter essa consciência, você precisa de ajuda de alguém, de um profissional, ou você precisa já estar estudando aí sobre autoconhecimento, que eu acho que é algo que deveria ensinar na escola, né? Algo que deveria ter. Por exemplo, algumas escolas hoje, elas têm um programa de educação emocional positiva, de educação emocional positiva, é por minha conta, porque eu sou facilitadora em educação emocional positiva. Mas assim, já está previsto, né, na BNCC que as escolas tenham na base curricular programas de educação emocional, porque, gente, isso é básico. Lidar com emoções é tão básico quanto aprender a fazer conta de matemática de 1 mais 1, quanto aprender a escrever. Porque de onde que tiraram a ideia de que a gente só precisa saber as questões cognitivas, né? Matemática, português, ciências, e a gente não precisa aprender a lidar com o que está aqui dentro, que são as emoções. Por exemplo, para você aprender a escrever, a fazer uma conta, alguém tem que te ensinar. Para você saber a fazer aquilo. Agora, as emoções não, elas nascem com você. Enquanto você está aí na barriga da sua mãe, que você ainda é um bebezinho, está sendo formado, você já está sentindo. Você já está percebendo? Então eu não sei que sociedade é essa, nossa, né, que ainda precisa evoluir muito, que só agora é que tá pensando em ter esse ensinamento, né, de educação emocional nas escolas, que é o único que a gente, é o nosso caminho. Então a gente precisa sempre ensinar os nossos filhos, né, para que eles entendam. E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente vai com certeza, com mais facilidade, estabelecer uma comunicação, né, não violenta, comunicar aos nossos filhos realmente as nossas necessidades, entender a necessidade dos nossos filhos. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, gente, a gente não adianta. Não existe técnica, não existe forma que vá me ajudar a me relacionar melhor com meu filho. Porque toda relação entre pais e filhos parte primeiro desse autoconhecimento. Parte também desses pais curarem as dificuldades que eles têm em relação aos filhos aos pais deles, né? A gente sempre traz uma exigência em relação aos nossos pais, uma carência, uma dificuldade, um julgamento em relação aos nossos pais. Então, enquanto a gente não curar isso, a gente também não consegue estar entregue ali à nossa maternidade, à nossa paternidade 100%, de coração, de corpo e alma. Porque a gente ainda tá olhando, né, para trás, para os nossos pais e exigindo algo deles, ok? Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver o horário aqui. Eita, cancelar, não. Quero encerrar, não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Então, lembrando, né, que a comunicação não violenta, ela parte da escuta, do respeito mútuo, né, da empatia, a gente entender a necessidade do outro, entender as nossas necessidades para então conseguir comunicar. A gente o tempo todo fala, eu fiquei triste porque você fez isso. Não, você não ficou triste porque ele fez isso. Você ficou triste porque teve alguma necessidade sua que não foi atendida. Eu me senti desrespeitada, eu me senti ignorada. Eu me senti ignorada quando você se comportou dessa forma. Então eu gostaria que na próxima vez você fizesse de tal forma. A gente comunica o que a gente deseja, né? Porque quando a gente fala assim, eu tô triste porque você fez isso comigo.
você não dá saída pro outro e você só culpa o outro pelo que você tá sentindo e você não diz o que precisa ser feito. E aí fica você perdida sem saber o que você quer, você não comunica, o outro perdido que também não sabe o que você quer. Ele vai falar, hã? Ele vai ficar sem saber como reagir com você da próxima vez. Ou vai falar, poxa, com essa pessoa aqui eu tenho que pisar em ovos, porque eu nunca sei qual vai ser a reação dela. Então, gente, é a gente comunicar o que tem dentro do nosso coração. Isso não é difícil, mas é treino. A gente treina isso o tempo todo. A gente treina isso a cada momento, tá? Na verdade, né, pra gente se relacionar de forma mais adequada, de forma mais positiva, tanto com as pessoas, tanto com os nossos filhos, a gente precisa primeiro abrir mão da ideia de que a gente tem que ser perfeito, porque a gente não vai ser perfeito. Porque a gente tem sentimento, a gente sente, a gente se expressa, a gente realmente às vezes fica mais baqueado, né? Mexido ou não, dependendo da forma com que o outro fala, dependendo do que aquela fala ou do que aquele comportamento do outro ativou em mim, despertou em mim. Às vezes o seu chefe, você briga tanto com o seu chefe porque na verdade ele lembra muito algo que sua mãe ou que seu pai fez e que você não gostava. E aí você não consegue nem entender por que você não consegue lidar bem com ele, porque você está confundindo as coisas. Às vezes alguém fez algo com você ou com seu filho e que despertou em você uma ferida sua da infância. E aí você quer brigar, você se sente mal, você se desgasta, não pelo que aconteceu com seu filho, mas pelaquela dificuldade que você já tinha, que você ainda não curou. Então olhar pra gente, né, para as nossas dores é uma forma da gente cuidar disso. Sim, atendo. Falar sobre isso o quê? Atendimento online? Eu atendo sim, Lu. Atendo online, tá? Você pode me chamar depois no direct. Bom, então é isso, gente. Isso era a ideia que eu queria passar para vocês, né? Sobre comunicação não violenta, sobre educação não violenta, sobre educação respeitosa. E aí eu aguardo vocês aí nas próximas oportunidades. Esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu IGTV. Você pode encaminhar depois para alguém que você acha que precisa saber sobre isso, que gostaria de entender mais sobre isso. Ou você pode assistir depois também. Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar, você pode perguntar, que eu respondo para você, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão, um abraço e um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.